Sabe, existe uma crise de liderança que não é nada nova. Na verdade, ela foi diagnosticada há mais de 2000 anos num texto bem antigo, o livro de Malaquias. Vamos mergulhar nessa mensagem porque o alerta que ela traz sobre integridade e responsabilidade, nossa, é incrivelmente relevante para os nossos dias. Essa pergunta aqui ela vai direto ao ponto. É o centro do problema que o profeta Malaquias estava expondo. Quando os rituais, as responsabilidades, tudo vira só uma encenação, uma performance, qual é o verdadeiro propósito? Quem está ouvindo de verdade? Era essa a questão que pairava no ar naquela época. Para a gente entender o peso dessa mensagem, a gente precisa fazer uma pequena viagem no tempo. Vamos voltar para Jerusalém, ali por volta de 430 a.C. Fazia mais ou menos um século que o povo judeu tinha retornado do exílio na Babilônia. Olhando de fora, a nação parecia estar se reerguendo, né? Depois de voltarem do exílio, o templo foi reconstruído, os muros da cidade também. Do ponto de vista estrutural, estava tudo certo. Só que, na época de Malaquias, essa fachada de normalidade escondia uma crise espiritual muito, muito profunda. A imagem era de pura normalidade. O templo funcionando, os sacrifícios sendo oferecidos, os rituais sendo cumpridos, tudo no seu lugar. Mas por trás dessa fachada, a engrenagem espiritual estava enferrujada. A adoração tinha virado algo mecânico, uma rotina sem vida. E os responsáveis por manter essa chama acesa, os sacerdotes, tratavam o seu dever como um mero emprego, com total complacência. A aparência de religiosidade escondia um sistema em plena decadência. E quem eram esses líderes? Eram os sacerdotes levíticos. Eles não eram apenas líderes religiosos, não. Eram os guardiões da aliança, os professores da lei de Deus, os mediadores entre o povo e o divino. A saúde espiritual da nação inteira dependia da integridade deles. E é por isso mesmo que a falha deles foi tão catastrófica. Agora, vamos entrar no coração da mensagem de Malaquias. Porque Deus não fica em silêncio vendo essa decadência toda. Ele manda uma advertência direta, severa, sem rodeios, direto para os líderes espirituais. A linguagem aqui é muito importante. Não é uma sugestão, um conselho, é um mandamento. Deus dá uma ordem direta, e as consequências de não obedecer são seríssimas. A questão central era uma só, a honra do seu nome. E o desprezo por essa honra, isso não ia ser tolerado. O problema todo pode ser resumido em duas falhas principais. A primeira, uma recusa em ouvir. A lei, a instrução de Deus estava lá, disponível, mas era ignorada. E a segunda, uma recusa em honrar. As ações deles, os sacrifícios com defeito, a atitude de tanto faz, tudo isso mostrava que o nome de Deus simplesmente não era considerado valioso. E aqui acontece uma inversão que é chocante. Os sacerdotes deveriam ser os canais da bênção de Deus para o povo. Mas, por causa da desonra deles, Deus inverte o fluxo. As mesmas bênçãos que eles deveriam ministrar agora se transformavam em maldições. O serviço deles não era apenas inútil, era prejudicial. A imagem que Deus usa aqui é brutal, é gráfica. Espalhar esterco no rosto de alguém era o maior ato de humilhação e rejeição que se podia imaginar. E esse esterco vinha dos próprios sacrifícios que eles ofereciam com desprezo. A mensagem era clara: a liderança de vocês se tornou tão nojenta para mim quanto o lixo que vocês me oferecem. Era uma rejeição pública vergonhosa. Essa falha toda fica ainda mais clara quando Deus apresenta um contraste. Ele não só condena o presente, ele faz questão de lembrar qual era o padrão ideal, um exemplo de um passado distante, de como a liderança deveria ser. E esse exemplo é Finéias. 1000 anos antes de Malaquias, Finéias demonstrou um zelo, uma paixão pela honra de Deus. No momento de crise nacional, a atitude decisiva dele contra o pecado salvou Israel da ira divina. Ele virou o padrão ouro para o sacerdócio, o modelo de integridade e temor a Deus. O contraste entre o ideal e a realidade era gritante. De um lado, líderes que se desviavam do caminho, fazendo o povo tropeçar, corrompendo a aliança. E do outro, o padrão de Finéias, andar com Deus, tirar as pessoas do pecado, ter a verdade na boca. A falha dos sacerdotes da época de Malaquias não foi um errinho qualquer, foi uma traição completa ao chamado deles. Ok, vamos aprofundar um pouco mais em como, exatamente, eles quebraram essa confiança sagrada e quais foram os resultados diretos disso. Essa é a acusação direta de Deus. Eles não apenas saíram do caminho, eles ativamente fizeram outras pessoas tropeçarem com o mau exemplo e o ensino falho. A liderança deles não era só ineficaz, era destrutiva. Eles estavam corrompendo a alma da sua vocação.
E o veredito divino se baseava em fatos bem concretos. O ensino deles enfraquecia o povo. Eles eram parciais, sabe? Aplicavam a lei de um jeito para os ricos e poderosos e de outro para o resto. O livro de Neemias, por exemplo, conta que o sacerdote Eliasibe chegou a dar um quarto dentro do templo para Tobias, um inimigo de Israel, só por causa da influência dele. A consequência era inevitável. Já que eles não honraram a Deus, eles seriam publicamente desonrados. Então, a gente se pergunta, por que essa história de 2.400 anos atrás ainda importa? Porque os princípios sobre liderança, integridade e honra, esses são atemporais. Vamos ver como essa mensagem ecoa hoje. A primeira lição aqui vale para qualquer posição de liderança. A saúde de um grupo, de uma comunidade, depende da integridade de quem está na frente. É o tipo de falha que a gente vê quando metas de vendas passam por cima da ética, ou quando a imagem pública de alguém importa mais do que o serviço genuíno. A mensagem de Malaquias é um lembrete forte. Liderança negligente tem um custo altíssimo, porque faz as outras pessoas tropeçarem. Mas a mensagem vai além dos líderes formais. O Novo Testamento, por exemplo, expande essa responsabilidade. O chamado para ser um mensageiro, para refletir o caráter de Deus, é para todo mundo. Isso quer dizer que o jeito que se conduz um projeto, se trata um colega, se educa um filho, tudo isso passa a ser um reflexo de valores mais profundos, com o mesmo padrão de excelência e honra. E, finalmente, essa história toda do sacerdócio levítico aponta para algo maior. A imperfeição constante deles revela a necessidade de um sacerdote perfeito, um que não falharia. E é exatamente isso que a teologia cristã enxerga em Jesus Cristo, o sumo sacerdote definitivo, que é, ao mesmo tempo, o sacerdote, o sacrifício perfeito e o altar. Ele cumpre aquilo que o sacerdote antigo só podia anunciar de longe. Isso tudo nos deixa com uma questão fundamental, não é? Na nossa vida, onde a rotina pode tão facilmente transformar a paixão em performance, no trabalho, na família, na fé. O que de fato significa ter uma honra genuína? Como garantir que nosso serviço, seja ele qual for, continue sendo uma adoração sincera e não vire só mais um ritual vazio? É uma pergunta que, continua ecoando através dos séculos.